Shalom para você, uma boa noite, que o Eterno te abençoe. Aleluia! Neste dia maravilhoso que nós estamos com toda a nossa alegria, a gente até chora de alegria de saber as notícias que chegam para nós, lá da nossa nação espiritual, da nossa pátria espiritual, Israel, que o povo está em festa com a chegada dos reféns. Ó Deus, derrame muito emuná sobre todos eles, Pai. Mas no Salmo 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Aleluia! Hoje nós estamos com o nosso coração alegre, feliz por tudo que aconteceu, né? Nesses 2 anos, quando completou os 2 anos, assinou o acordo da soltura dos reféns e também do cessar a guerra. Mas nós não podemos pensar que essa guerra terminou totalmente. Existem situações e situações. O Hamas não deixou Gaza, o Hamas não está desarmado e o Hamas eles têm em mente continuar por lá e sempre será um perigo para todos. E além disso, mais de 2.000 prisioneiros foram libertados que estavam presos em Israel, voltaram para Gaza, e alguns que estavam condenados à pena de morte foram deportados para outros países como a Turquia e acredito que o Catar. Mas nós acreditamos que o Deus de Israel, o Deus que chama Israel a casa de Israel, refere-se ao povo escolhido por Deus, com quem ele fez uma aliança. Israel, tudo que ele faz para o mundo. Veja que tudo que acontece por lá se destaca no mundo inteiro. Acontece coisas em outros países também, mas quando se trata da nação de Israel, a coisa se torna voltada para lá, porque lá é o relógio, é o marco de Deus sobre os povos da terra. E nós temos que ter e acreditar, confiança no nosso Deus eterno. Nesses dias que tivemos virada do ano de Israel, tivemos o Yom Kippur, tivemos agora o Sukkot, a festa das cabanas, dos tabernáculos. Muitos não sabem, quando o povo saiu do Egito escravizado, eles moraram em cabanas construídas com palmeiras, né? Porque não tinham aonde se esconder, aonde morar. Hoje não, Israel é uma potência no mundo e nós acreditamos que Israel faz pelo mundo inteiro aquilo que às vezes países tão maiores em tantas coisas não faz por ninguém. Então, nós vemos aqui o nosso país, o Brasil, aqui, nós temos uma nação tão grande, é a 5ª no mundo, e o nosso país, em vez de estar indo para frente, vai estar voltando para trás. Mas Deus há de reverter essa situação sobre a nação brasileira, porque nós temos que orar, rezar, pedir ao Deus eterno que entre com a providência, com a mão dele, sobre a situação de cada país que está passando por confrontos, por lutas, por guerras, por tempestades, terremotos e tantas atrocidades. Eu vi esses dias num canal aqui fechado, na Nigéria também, matando cristãos,
pondo fogo em igrejas, tudo isso já está escrito que é o tempo do fim, né? Mas muitos estão desapercebidos, estão vivendo suas vidas de qualquer maneira. E nós não podemos nos apresentar diante do nosso Criador com as nossas mãos vazias. O que você tem feito, o que você pensa em fazer em pró dos seus familiares, daqueles que você ama, você precisa fazer algo. A nação que não reage às coisas contrárias, que está trazendo coisas ruins, cada vez vai piorar. Então, nós temos que ter consciência do que está acontecendo. Então, neste dia, a gente tira como exemplo uma nação tão pequena como é a nação de Israel, a nação que é banhada por um rio, que a abundância de água se torna o país tão produtivo do jeito que é. E com isso causa muitas coisas contra o povo judeu. O povo que Deus escolheu lá na antiguidade, o povo hebreu que se tornou judeu. Então, nós temos que amar ao Senhor, buscar ao Senhor, fazer as coisas para o Senhor, mas também nós temos que olhar o que está acontecendo à nossa volta, porque os dias são maus. Mas se nós nos unirmos em pensamento, a nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, a força emana do povo. E o povo não pode ficar com medo, o povo não pode ficar sofrendo uma opressão. Não, o povo tem que sair e fazer algo, porque senão as consequências irão. Posso eu passar para outro plano, mas e os meus descendentes, como eles ficarão aqui? E você também tem, com certeza. Então, louvado seja Adonai, louvado seja o Senhor nesse dia e para sempre. Aleluia, porque Ele é que conduz os povos. Muitos vão à perdição total e outros Deus permite que sofram tantas coisas para a nação se fortalecer e se reerguer. Assim está sendo com Israel. E nós temos que olhar, focar para eles e pensar, se eles conseguiram, que são uma terra com tão poucas coisas, e uma tecnologia tão avançada, uma inteligência tão grande, amada por tantos povos, mas ao mesmo tempo odiada por muitos também. Por causa que a inveja, infelizmente, ela traz destruição. Mas o nosso Deus, ele se levanta para pelejar por nós. Quando Deus deu a ordem que iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão disse, mas o meu sobrinho Ló está lá com sua família. Então mandou 2 anjos para tirar somente a família de Ló. E o resto foi tudo destruído. Chuva de saraiva, de fogo do céu, enxofre, caiu do céu sobre aquele lugar, porque o povo vivia em rebeldia, o povo não queria saber de Deus, o povo nos dias atuais está a mesma coisa, se escancarou tudo que não presta daqui, principalmente vou dizer aqui do país, o Brasil. Você já percebeu? É nas escolas, é nas faculdades, é em todos os lugares. As coisas estão de mal a pior. Mas, se nós perseverarmos até o fim, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai fazer algo por nós. Se lá Ele mandou 2 anjos, numa outra passagem também está escrito que numa única noite, o rei Senaqueribe iria destruir totalmente com seus soldados
o rei Ezequias. Mas o rei apresentou a carta diante de Deus da ameaça. E naquela noite, apenas um anjo que Deus designou desceu. E no dia seguinte, os 186 mil soldados estavam mortos. Então, para Deus não existe nada impossível. Existe? Não. Então, nós temos que pedir àquele que pode e àquele que faz, o nosso Deus eterno. Então, que você venha buscar pela sua família, pela sua rua, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo país que você mora. Você precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto, porque vai chegar o momento em que não terá mais tempo. E aí não adianta correr para um monte, não adianta correr para qualquer lugar. Todos os lugares serão devastados da terra. Então, busque ao Senhor, faça a vontade dele, creia que todas as coisas é possíveis àquele que crê. Que ele te abençoe e shalom.